Glória a Deus, aleluias. Fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vou louvar o hino da harpa cristã e vou pregar em cima deste louvor, nesta manhã, em nome de Jesus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verá. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Oh, glória, aleluias. Eu preciso de Jesus. Você também, meu irmão, minha irmã. Você também, meu filho, minha filha. Precisa também de Jesus. Todos precisam desse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, você vai precisar desse Jesus. Quando o sol nascer e começar a brilhar, você vai precisar desse Jesus. Porque ele vai te esquentar e você vai falar assim: aleluia, glória a Deus. Jesus, tem misericórdia, que sol quente, aleluia. Aí você vai falar, você vai precisar desse Jesus. Você vai falar e vai precisar desse Jesus. Porque você vai precisar desse Jesus. Vai precisar desse Jesus para poder, aleluia, aleluia, acalmar o sol. Aleluia, né? Então, quando o sol brilhar em qualquer lugar, você vai precisar desse Jesus. Aleluia.
Quando escurecer, tudo fenecer, você também vai precisar desse Jesus. Quando estiver escurecendo e você ficar com medo do escuro, você vai lembrar, aleluia, que tem um Deus lá em cima que ainda cuida de você. É a hora que você vai falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, cuida de mim. Jesus, me ajuda. Aleluia. É o momento que você vai precisar desse Jesus. É nas horas difíceis que você precisa desse Jesus. E esse Jesus está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te socorrer. Aleluia. Ele está pronto para te livrar. De cantarébia, de face cantarébia. É esse Jesus que nós precisamos nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Para obter o perdão, nós também precisamos desse Jesus para nos perdoar nesta manhã. Para nós obter o perdão, nós temos que perdoar e pedir perdão ao Senhor todos os dias. Aleluia, de nossas vidas. Você precisa de perdoar nesta manhã. Você precisa do perdão do Senhor nesta manhã, para que você venha, aleluia, precisar desse Jesus, aleluia. Glória a Deus, plena salvação, para obter perdão, plena salvação. Tu precisa desse Jesus para obter perdão, plena salvação, para você ter plena salvação com o Senhor. Para você ser salvo, você tem que perdoar, aleluia, porque você vai precisar desse Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele fala assim: para caminhar firme sem errar, tu precisa de Jesus. Para você caminhar firme nos pés do Senhor, sem errar, sem olhar para trás, você vai precisar desse Jesus. Porque quando nós caminhamos na presença do Senhor, que nós não queremos errar, aleluia, e fazer a vontade do Senhor do jeito que o Senhor quer, aleluia, nós precisamos desse Jesus para nos ajudar, para nos, aleluia, caminhar junto conosco, para que nós não venhamos errar, aleluia, para que nós não venhamos entristecer o coração do nosso Deus. É por isso que nós precisamos desse Jesus nesta manhã. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está falando. De cantarébia, de face cantarébia. Mesmo havendo paz, calma, mãe, verás. Mesmo havendo paz, nós precisamos desse Jesus. Só Ele que dá a paz. Só Ele que acalma as tempestades. E nós veremos o que Deus irá fazer nas nossas vidas, porque nós precisamos desse Jesus, nós precisamos da paz, nós precisamos se acalmar, aleluia, e verás o que o Senhor irá fazer conosco nesta manhã, aleluia, glória a Deus. Na perseguição e na tribulação, nós precisamos desse Jesus. É na hora que nós estamos sendo perseguidos, é na hora das tribulações, nós gritamos por socorro: Jesus, tem misericórdia de mim. É essas horas que nós precisamos do Senhor. Essas horas que nós precisamos que o Senhor nos dê o livramento. Essas horas que nós precisamos do Senhor nos guardar, aleluia, debaixo das asas dele. Aleluia. Então você precisa desse Jesus todos os momentos de sua vida. Aonde você for, aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Aleluia. Você precisa desse Jesus para tudo. Aleluia. Glória a Deus. E fala assim: quando a morte entrar no teu próprio lar, você também vai precisar de Jesus para te confortar. Você vai precisar de Jesus, aleluia, para te dar força. Você vai precisar de Jesus nessas horas difíceis de perda. Quando a morte chegar no teu próprio lar, você vai gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Jesus, me dá força. Jesus, cuida do meu coração. Jesus, me conforta. Você vai precisar desse Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Ante o tribunal, decisão final,
Tu precisa desse Jesus. Antes de ir no tribunal, você vai precisar de Jesus para te ajudar naquela causa, para te ajudar, aleluia, naquele fórum, aleluia. Você vai precisar, aleluia, de ajuda naquele tribunal, aleluia, para você ter uma decisão final, uma resposta certa. Quando você precisa do Senhor e coloca Ele na frente, Ele vai naquele tribunal e vai te dar uma decisão final, uma resposta certa, uma resposta de vitória, uma resposta de saída, uma resposta de socorro, uma resposta de livramento. Ele vai te dar a resposta final. Aleluia. E nesta manhã, o Senhor está falando para alguém. Você precisa desse Jesus para tudo. Tudo que você vier fazer, você precisa desse Jesus. Tudo que você for fazer, você precisa desse Jesus. Não adianta você falar que não precisa desse Jesus. Você precisa sim. Porque Ele é tudo na minha e na tua vida nesta manhã. E você precisa dele. Porque se não fosse Ele na minha e na tua vida nesta manhã, o que seria de você neste dia? O que seria de você nesta manhã? Será que você estaria ouvindo esta palavra? Será que você estaria aí de pé nesta manhã? Se você não precisasse desse Jesus? Não adianta bater no peito e falar que não precisa desse Jesus. Não adianta você falar que não quer nada com Jesus. Não adianta você falar que esse Jesus não faz nada por você. Se ele não fizesse nada por você, você não estaria de pé. Você não estaria de manhã, aleluia, com teus pés aí em pé, ouvindo esta palavra. Você estaria debaixo de 7 palmos. Você estaria na sarjeta. Mas se o Senhor colocou você de pé, é porque você precisa desse Jesus. Você precisa desse Deus. Eu e você precisa de Jesus. Eu e você precisa deste Deus maravilhoso, que fez coisas grandes na minha vida e na tua vida também. É esse Jesus que nós falamos nesta manhã. Eu preciso desse Jesus. Se não fosse esse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui pregando esta palavra. Eu não estaria aqui cantando este louvor. Eu não estaria aqui, aleluia, pregando em cima deste louvor para nenhum de vós que vai escutar e vai ouvir e vai dar crente a esta palavra, porque o Senhor está falando com alguém que fala que não precisa desse Jesus para nada. Porque se não fosse Jesus na tua vida, tu não estaria de pé nesta manhã. Decantarébia, naideface, cantarébia. É esse Jesus que te levanta todos os dias. É este Jesus que te dá fôlego de vida. É este Jesus que te dá o ar para você respirar nesta manhã. É este Jesus que te dá o pão de cada dia. É esse Jesus que te dá casa, moradia, que te dá tudo que você tem hoje. Se não fosse esse Jesus, você não estaria aí. De pé, para ouvir esta palavra. O Senhor está falando com você nesta manhã. Então dá crédito à palavra do Senhor. Receba aí e tome posse desta palavra nesta manhã. Não deixe de dar o seu joinha. Não deixe de comentar. Não deixe de enviar esse vídeo para alguém que está precisando de ouvir esta palavra nesta manhã. Porque o Senhor está falando. Esta palavra tem endereço certo. Vai chegar em pessoa certa que precisa ouvir o Senhor falar nesta manhã. Então receba e tome posse desta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém?